Queridos irmãos, eu mais uma vez os saúdo com a paz do Senhor. Hoje é o dia da Bíblia e o nosso pastor, ele precisou ir pagar aquela visita maravilhosa que nos foi feita aqui na semana passada. Foi lá na igreja do pastor Arthur Eduardo, inclusive junto com um grupo de louvor, e ele pediu para que na sua ausência nós estivéssemos aqui a fim de ministrar a palavra do nosso Deus. É bem verdade que este ofício não é suave, não é leve, é difícil, e eu sempre fico muito nervoso, preocupado, quando tenho que falar alguma coisa para a igreja, seja através de música ou através mesmo de palavras, porque nós somos a igreja do Senhor. E todas as coisas que a gente fala aqui, a gente não pode dizer de nós mesmos. É Deus falando conosco. E, naturalmente, isso faz com que o ser humano sinta a sua grande limitação diante de tão grande importância de ser aqui um canal de Deus para vocês aqui nesta noite. Então, eu peço que vocês orem para que o Senhor esteja usando de misericórdia para comigo e que abra o entendimento de vós outros, a fim de que todos nós hoje aqui possamos compreender a palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmos de número 119. Eu farei a leitura aqui de alguns versos. Do verso 9 até o verso de número 16. Salmos de número 119, do verso 9 até o verso 16. A palavra do Senhor diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Curva a tua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui na tua presença. E, Senhor Jesus Cristo, nós queremos hoje te pedir, Pai, para que a tua misericórdia seja manifestada sobre a minha vida aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja no nosso meio, a fim de nos fazer compreender a tua palavra aqui nesta noite. Pedimos, Senhor Pai, que encarecidamente fale conosco, porque nós somos carentes de ouvir a tua voz. Nós precisamos, Senhor, ouvir as tuas palavras vindo ao nosso coração. O que seria, Senhor Jesus Cristo, frutífero? Em que seria frutífero se nós tivéssemos vindo à tua casa e não tivéssemos escutado a tua voz? Que uma palavra, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, queime dentro do nosso coração e que ela possa mudar a nossa vida. Porque todas as palavras que saem da tua boca e que vêm para nós são para mudar a nossa vida para melhor. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de número 119 é o maior salmo, e se a gente fosse chamar de capítulo, é o maior capítulo que a gente tem na Bíblia. Se vocês forem observar, são textos que possuem 8 versos. E aí vocês têm o título, a gente tem Aleph, Bet, Gimel, que são as letras no alfabeto hebraico. E todas essas letras, cada uma delas aí a gente vai ter 8 versos.
E em praticamente todos os versos a gente vai encontrar palavras, expressões como lei, testemunho, caminhos, mandamentos, estatutos. Todas essas expressões apontam para uma única coisa: a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que é aquela que produz vida para a nossa vida. Na prática do cristianismo, não se pode viver aquém da palavra de Deus. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é servo de Deus, todo aquele que serve ao Senhor, precisa de modo contínuo estar meditando na palavra de Deus. Quando a gente olha o cenário da modernidade, a gente percebe que muitas pessoas, muitas igrejas, muitas denominações, países têm apostatado da sua fé. Porque pessoas têm pregado aquilo que querem, têm falado as suas próprias palavras, não são as palavras de Deus que estão sendo, infelizmente, na maioria das vezes, transmitidas. As expressões que a gente tem escutado nos púlpitos do Brasil e em outros lugares do mundo que a gente tem tido possibilidade de escutar, são expressões que, na verdade, não podem surgir do coração de um Deus que ama o seu povo e que tem compromisso com a sua igreja. Infelizmente, algumas teologias falsas, algumas pseudo-teologias têm surgido e têm disseminado, irmãos, mentiras a partir daquilo que o texto sagrado quereria dizer, que na verdade não diz. Agora, na escola dominical, por exemplo, nós estávamos tratando sobre um assunto que é muito discutido na modernidade, a questão do aborto. E se a gente for observar, existem textos que as pessoas interpretam e dizem que aqueles textos fazem apologia ao aborto, coisa que é abominável aos olhos do nosso Senhor. No entanto, as pessoas têm interpretado os versículos, a palavra do Senhor, a partir dos seus próprios entendimentos, a partir da sua própria vontade, e é aí que nasce um grande equívoco. A gente não deve ler a Bíblia e entendê-la do nosso jeito, aquilo que a gente quer entender dela, não. A gente tem que entender aquilo que está dito, aquilo que está escrito, e para tal é necessária uma boa exegese. Para que isso aconteça, é preciso que se estude, a fim de que se entenda aquilo que está escrito em determinadas partes das Sagradas Escrituras. É bem verdade que alguns versículos são muito fáceis de entender, outros já exigem um conhecimento, meus irmãos, mais aprofundados, de modo que a gente não pode nunca negligenciar o estudo e a boa exposição, a veracidade da palavra do Senhor em todas as em nossos encontros. Olha o que o texto sagrado diz. A palavra do Senhor no verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Olha o questionamento do salmista. Como um jovem, como um ancião, como uma criança, como as pessoas, como o cristão pode purificar o seu caminho? Como? A partir dos seus próprios desejos, seguindo suas próprias vontades, seguindo aquilo que a presidente da República diz, observando aquilo que o Supremo Tribunal Federal disse que era certo, que deveria ser feito através das leis. Como é que a gente purifica o nosso caminho? Fazendo aquilo que a modernidade e a cosmovisão da atualidade dizem que nós devemos fazer. É assim que a gente purifica. Não! Só existe um caminho para que nós possamos purificar a nossa vida, para que nós possamos purificar o nosso proceder, o nosso caminho, a nossa trajetória. Não existe outro caminho senão o caminho que é o Senhor Jesus e todas as suas palavras que estão nesses livros que vocês têm nas mãos.
Se você olha alguns vídeos na internet de sociedades, países, pessoas, tribos que estão recebendo com muito carinho, com muito amor, com muito desejo e com encanto a palavra do Senhor pela primeira vez, você fica chocado com o modo como eles tratam a palavra, o amor que eles sentem por aquilo. As lágrimas que demonstram a alegria de poder, a partir daquele momento, ter as condições de ter o texto sagrado à mão. E muitas vezes nós temos várias Bíblias em casa, vários livros que falam sobre ela, de pessoas respeitáveis, e no entanto nós negligenciamos dia após dia a leitura, dia após dia a interpretação do texto sagrado e aquilo que o Senhor deixou para nós. Não há como purificar o nosso caminho se nós não observarmos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Estes livros que estão aqui em número de 66, estão aqui, meus irmãos, para que nós observemos, para que nós sigamos o que o texto sagrado diz. Às vezes, me parece que algumas pessoas entendem que a cultura vale mais do que a Bíblia. A cultura diz que pode ser feito determinada coisa. Aí o cristão faz porque a cultura diz que você pode fazer. É cultural, por exemplo, na atualidade, meus irmãos, o sexo antes do casamento, isso é normal. A sociedade já tem isso como normal, mas a Bíblia continua dizendo que é fornicação, pecado. Então o que é que a gente vai seguir? O que a cultura diz ou o que a Bíblia diz? Qual é o parâmetro? O que é que a gente deve seguir? Qual é o caminho? A palavra do Senhor é o nosso caminho. Só há um caminho que nos leva a Deus. Só há um caminho que nos leva ao céu. Só há um caminho que fará com que a salvação esteja, meus irmãos, conosco, observando os estatutos, observando a palavra do Senhor que está à nossa mão. A cultura, a sociedade tem dito muitas coisas, esse não é o nosso parâmetro. Preste atenção. Se o que a sociedade diz não vai de encontro àquilo que a Bíblia diz, se o que a lei coloca não vai de encontro àquilo que a Bíblia diz, sigamos a sociedade, sigamos a lei. Mas se aquilo que a cultura, o conhecimento cultural, a cosmovisão tem mostrado não está de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz, não siga, porque você será condenado. O nosso lema, a nossa bússola é a Bíblia, é ela que nos direciona, é ela que nos leva para mais perto de Deus. No entanto, como saber se aquilo que a cultura está dizendo, aquilo que as leis estão colocando aí, estão ou não estão de acordo com aquilo que dizem as Sagradas Escrituras? Observando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Não há um cristão que deva ter outro caminho, senão aquele que está escrito na palavra do Senhor. Você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Sabe quantos milhões de pessoas do Brasil têm seguido a chamada, a famigerada teologia da prosperidade, o câncer da sociedade cristã brasileira? Quantos milhões estão seguindo isso, que é totalmente antibíblico? É uma quantidade de pessoas inumeráveis, cegas, que não têm seguido o verdadeiro pastor. São lobos que lideram e bodes que seguem.
A ovelha autêntica, ela escuta a voz do sumo pastor, e a voz do sumo pastor está aqui. Escute aquilo que diz a palavra de Deus, siga aquilo que diz a palavra de Deus, que este seja o seu caminho, observe os estatutos do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, estar bebendo dessas águas por aí, e entendendo que o que os homens estão dizendo é a verdade das Sagradas Escrituras. Essas são as palavras do nosso Deus. E aqui a perfeição. Deus é perfeito. Os seus caminhos são perfeitos, seus estatutos são perfeitos, a sua lei é perfeita, a sua palavra é perfeita. Aquilo que Deus disse há 1.400 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, aquilo que Deus disse há 3.000 anos e meio atrás, que é pecado, continua sendo pecado. Ah, mas a sociedade mudou. A cosmovisão hoje é outra. Nós servimos a um Deus que é imutável, que é antes, hoje e eternamente. E para Ele, meus irmãos, na verdade não há tempo, Ele é atemporal. E todas as suas palavras, nenhuma delas voltam vazias. Como purificará o cristão? Como purificará aquele que se diz cristão seu caminho? Como a sociedade purificará o seu caminho? Como Emerson purificará o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há outro modo de nos chegarmos ao Pai. Olha o que o salmista diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Com que parte do seu coração você tem buscado ao Senhor? Com quantos por cento do seu coração você tem buscado ao Senhor? Isso aqui fala sobre a sede. Com que sede você tem buscado ao Senhor? Qual é a necessidade que você sente de ouvir as palavras do Senhor? Qual o tamanho do teu desejo quando você olha para a sua Bíblia que está lá na estante? O quanto você ama esta palavra? O quanto você lê esta palavra, o quanto você medita nesta palavra. Talvez isso sirva como termômetro, certamente isso serve como termômetro, para medir em que caminho você tem trilhado. O salmista disse: de todo o meu coração te busquei. E olha a oração dele: não me deixes desviar dos teus mandamentos. Não me deixe desviar das tuas palavras, Senhor. Certamente este sabia que não era fácil seguir o caminho. Por isso que ele ia com muita vontade a Deus, buscando ao Senhor com muito desejo, com muito afinco. E ele entendia a palavra, ele compreendia o caminho, e a oração dele era: Senhor, não me deixes desviar dos teus caminhos. Não me deixes afastar do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho meus planos, mas entre os meus e os teus planos, cumpra-se o desejo do teu coração na minha vida. Não me deixes desviar. Não me deixes seguir o meu próprio desejo.
Não me deixe seguir aquilo que eu quero, senão aquilo que tu queres para a minha vida. Entrega, sem reservas. Olha o que diz no verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se não há palavra escondida no coração, nossa vida é um mar de pecados. Se a palavra de Deus está escondida dentro do nosso coração, e a gente segue esta palavra, nós não viveremos no mar de pecados. Sabe o que é difícil, meus irmãos? É entender o cristianismo de um oceano de pecados. E estes ainda dizem que estão no caminho. O que é que está faltando? Parâmetro. O que é que a Bíblia está dizendo sobre o que eu posso fazer? O que é que a Bíblia está dizendo sobre o caminho que eu devo seguir? Eu devo ir para a direita, devo ir para a esquerda, devo parar e ir à frente. O que é que a Bíblia diz? Qual o caminho que ela me aponta? Nas bifurcações da vida, nos momentos, meus irmãos, que a gente para e a gente não sabe o que fazer. Precisamos tomar decisões importantíssimas. E nós não sabemos o que dizer, o que tomar, o que escolher. Você já experimentou ver o que é que a Bíblia diz? É interessante que quanto aos relacionamentos, teve uma menina que chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu conheci um rapaz. O rapaz é maravilhoso. Trabalhador, estudioso, esforçado. Me ama bastante. E eu quero namorar com ele, vou me casar com ele, pastor. Mas eu estou um pouquinho preocupada, porque ele só tem um defeito, um só. Eu não conheço outro, ele só tem um defeito. Ele bate na mãe de vez em quando. Eu não lembro se foi exatamente o pastor Rosivaldo que contou isso aqui. Mas eu ouvi isso da boca de um líder, da boca de um pastor. E aí a menina estava com dúvidas. Veja a situação, a cegueira. Ela estava com dúvida e foi consultar o pastor para saber se podia namorar. Graças a Deus que ela foi consultar o pastor. E tinha um pastor sincero para direcioná-la. O que é que diz em Êxodo, no capítulo 20, o verso 12? O que é que diz no Decálogo? Nos 10 mandamentos. Honra teu pai e quem? A tua mãe. Deus está mandando honrar. Ele não está apresentando uma possibilidade. Ele está dizendo: honre. Se a pessoa não honra o pai, não honra a mãe, o que será deste ou desta que se relacionará com ele? Como será esse casamento? Mas ela ficou na dúvida. Por que ela ficou na dúvida? Ou porque estava cega por uma coisa chamada paixão, que pode ser algo demoníaco. Claro que a gente não vai entrar no mérito da paixão aqui hoje. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, que se chama paixão. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Mas o que é que a Bíblia diz? Aquele que desobedeceu o pai e a mãe será réu do fogo do inferno. Livro de Marcos. Jesus falando. Meus irmãos, quem é guiado pela palavra do Senhor tem um futuro promissor. Quem é guiado pela palavra do Senhor tem um casamento abençoado.
Quem é guiado pela palavra do Senhor tem um ministério na casa do Senhor, na igreja, abençoado, próspero. Sabe por quê? Porque ele vai no bom caminho, o caminho da palavra do Senhor. Não há como, preste atenção nisso, pela compaixão de Deus. Não há como, não há possibilidade, as chances são zero de você fazer aquilo que Deus está dizendo que você deve fazer e as coisas darem errado para a sua vida. Preste atenção. Mas você está dizendo que quando Jesus manda a gente ir, a gente vai, que não vai acontecer nada de ruim para a nossa vida aparentemente? Eu não disse isso. Preste atenção. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: passemos para outra margem. Jesus disse: nós vamos passar para outra margem. Tem uma obra para fazer lá em Gadara. Uma obra grande para fazer em Gadara. Vamos lá, para outra margem. No meio daquela navegação, no meio do mar, o mar da Galileia, veio uma grande tempestade, de modo que os discípulos pensaram que iriam morrer, inclusive os que tinham habilidade, os que eram pescadores experientes, pensavam que iam morrer. Mas observem, se Jesus disse assim, o caminho é esse, vá, porque isso significa que se você for, Ele estará com você. Se Deus está, presta atenção, se Deus está contigo, não há como dar errado. Emerson, e se acontecer de eu não chegar do outro lado, morrer no meio do caminho, estava na obediência, fica tranquilo, o céu estará aberto para você, porque é aquele que observa a palavra de Deus, que segue aquilo que Deus tem dito, o céu está pronto e a morada esperando por ele lá em cima. Bendito é o nome de Jesus. Eu amo a palavra do Senhor. Tenho tentado seguir o caminho que o Senhor tem me mandado. Ele nunca disse que seria fácil. Ele falou para você que ia ser fácil. Ele disse a você, vem, que vai ser tudo, mil maravilhas. Ele disse isso. Quando ele falou, se alguém disse, mentiu, não foi Deus que disse. Sabe o que é que Deus diz? Ele diz, o caminho é estreito, filho. Mas sabe por que o caminho é estreito? É porque a porta também é estreita. Se você não se acostuma, se você não consegue se adaptar ao caminho, você não entra pela porta. E aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Jesus disse, venham. Venham. Tomem a cruz de vocês. E sigam-me. Tem uma cruz. Tem uma cruz que ele diz que é para a gente levar. A cruz significa as pedras que tem no meio do caminho. A cruz significa a voz dos opositores que nos veem. A cruz significa aquele que tenta puxar o nosso tapete e nos fazer cair com a cara no chão. A cruz significa, meus irmãos, as dores que nós vamos ter que sofrer na nossa carne, no nosso pensamento. Mas se você está no caminho, e você tem certeza disso, fique tranquilo. Louve ao Senhor como Paulo louvou. Ele disse,
desde agora ninguém me inquiete, porque eu estou no caminho. Estou colocando aqui uma paráfrase. Eu estou no caminho. Esse caminho me fez ter marcas. A cruz. Mas essas marcas são as marcas de Jesus. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena ser pisado por amor a Cristo. Vale a pena, meus irmãos, ser desprezado pela humanidade. Vale a pena nadar contra a correnteza, se é por amor a Cristo. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Às vezes você lê e você não entende, não é? Às vezes você escuta e você... O que é que isso quer dizer? O salmista de vez em quando tinha algumas dificuldades para entender o que Deus queria. Mas ele ia ao Pai em oração e dizia: ensina-me os teus estatutos. Diz-me o que queres. Mostre-me a tua vontade. Olha o que o texto diz. Ainda no Salmo 119. Verso 49. Olha o que está dito. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. No dia das suas angústias, no dia em que você sentir que a cruz está muito pesada para você, lembre-se de que Deus te deu uma palavra, e esta palavra deve ser no momento da angústia, a tua consolação. Qual é a palavra que o Senhor nos deu? Qual foi a promessa que Ele nos fez? Livro de 1 João, e uma promessa Ele nos deu. Uma promessa Ele nos fez. A vida eterna. Mesmo que aqui nesta vida, humanamente falando, ou pelo seu desejo próprio, você não venha gozar de tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você deseja. Fica tranquilo. Fica tranquila. Porque maior do que isso que você quer, é o céu que está esperando por você. Maior do que o cumprimento desse teu desejo, são as moradas celestes que você terá lá em cima. Mesmo se aqui na terra você não tiver nunca uma casa própria, no céu tem uma mansão esperando por você. Ele te deu essa palavra. Ele te fez essa promessa. A promessa da vida eterna está de pé e sempre estará na vida, meus irmãos, daqueles que estão seguindo as palavras de Deus. Console-se com as palavras dele. Que elas sejam a sua consolação. Verso 3 da leitura. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo, alegro-me, jubilo, tenho gozo, mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
enriquecimento ilícito, sonegação de impostos, riquezas materiais pisando o outro, não vão fazer você chegar no destino que está preparado. Olha o que o salmista disse: a minha alegria está em seguir aquilo que o Senhor diz, mesmo que isso não signifique ter a riqueza aqui na terra, mas eu quero ser correto, justo, quero ter equidade, quero seguir os teus caminhos. É isso que o salmista está dizendo. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos, os teus mandamentos, a tua palavra. Alegrar-me-ei. Estarei feliz nos teus estatutos. Estarei feliz em cumprir aquilo que dizes. E não me esquecerei da tua palavra. Você sabia que quando a maioria de vocês sair daqui, o inimigo vai tentar de alguma forma fazer com que esta palavra seja assaltada de você? Sabe a semente que é lançada no meio das pedras e aí não consegue germinar? A semente que é lançada e que vem as aves e come a semente, não vai gerar fruto. Que esta semente que ora está sendo lançada germine e gere fruto na sua vida. Que quando você sair daqui, sua Bíblia não continue aposentada, obtendo algumas licenças só no dia de domingo para quando você vem à igreja. E às vezes nem traz, e às vezes nem lê o texto, e às vezes se envergonha de carregar a Bíblia. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Um verdadeiro cristão ama ouvir a voz de Deus. E não há modo mais sublime, mais doce, mais inefável, indizível de você ouvir a voz de Deus do que observando a sua palavra. Você tem os 39 do antigo, os 27 do novo. São tantos textos, são tantas palavras. Por que não se alimentar todos os dias de alguma forma desta palavra? Senhor, a tua palavra foi pregada hoje, Deus. Eu te agradeço porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me permitiu transmitir ao teu povo. Isso é o teu amor para com eles, Pai. O Senhor nos ama tanto, Pai, que o Senhor nos esclarece a respeito da necessidade de estar ouvindo a tua voz ao meditar na Bíblia, tua palavra. Pai, que a lágrima desses filhos que está rolando agora do rosto deles, Senhor, traduza o profundo desejo do coração que eles têm de serem mais fiéis a Ti e de lerem mais a Tua palavra, Senhor, de ouvirem mais a Tua voz. Tantas coisas são pregadas, Senhor. Tantas coisas são ditas. Tantas músicas feitas que trazem mensagens que não vêm da Tua boca. Muitas vezes a gente tem se alimentado disso, Pai. Nós temos comido pedra, pedaços de madeira, terra, porque não temos observado a Tua palavra, porque não temos entendido o que o Senhor diz, porque simplesmente não estamos indo a Ti. O Senhor nos esclarece. Quando nós lemos o texto, o Teu Espírito está conosco, Ele é o escritor.
e Ele mesmo interpreta as Sagradas Escrituras. Abre a nossa mente, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, para que sigamos os Teus caminhos. O Senhor nos chamou para morarmos contigo no céu dos céus. Nós precisamos chegar aí, Pai. E não haverá possibilidade de chegarmos se não for pela Tua palavra. Que este dia, o dia da Bíblia, sirva como divisor de águas para muitas vidas que estão aqui nesta noite, Senhor. Põe em nós, Deus, um queimor incessante pela sede da Tua palavra, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o Diácono Sóstenes, ele a encerrar o culto.